Boas-vindas e passo a palavra para O vocês. microfone Tá gravando. Muito bem, pessoal. Vou pedir só para vocês deixarem no mudo. Ou Mayara, você está tudo Eu vou bem? mutar todo mundo, aí você desmuta o seu, tá bom? Ok. Perfeito, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês, o nosso curso de inglês para peregrinos. Essa é a aula do dia 17 de fevereiro de 2021. E nós continuaremos a ver as nossas apresentações de slide aqui com algumas regras do plural que nós vimos na semana passada, tá certo? A Mayara que vai conduzir essa parte. E é com você, Mayara. Feel free. Pessoal, boa tarde. Vou continuar com vocês as regras do plural, mas já de antemão eu vou pedir desculpas se eu precisar parar, interromper para o Murilo continuar, porque eu estou esperando uma ligação pessoal de família e eu não posso não atender no momento que o telefone tocar. Então, se eu precisar parar em algum momento, é por isso, tá? Já peço desculpas se isso acontecer enquanto eu estiver falando, tá bom? Muito obrigada pela compreensão de vocês e vamos lá para as regras do plural. Continuar. Pode passar, amor. A gente viu algumas semana passada, a gente vai continuar com outras. A gente vai terminar os plurais regulares e vamos começar a ver os plurais irregulares. Os irregulares são 2 ou 3 regrinhas e é bem facinho, bem tranquilo. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver os substantivos terminados em Y, que são terminados em vogal, certo? Na verdade, eles terminados em vogal. Quando ele termina em vogal, a gente simplesmente acrescenta o Y e mais o S. No caso, a palavra monkey, monkey, o macaco, ele termina em vogal e o Y. Simplesmente acrescenta-se o S depois do Y. The monkeys, os macacos, certo? Então, como antes do Y vem uma vogal, a gente simplesmente pode acrescentar o S no final, sem necessidade de se preocupar. Certo? Então, a monkey, o macaco, the monkeys, os macacos. A palavra boy é a mesma coisa. O mais o Y, vogal mais o Y. Então, a gente simplesmente vai acrescentar o S. A boy, um garoto, 3 boys. 3 garotos. Simplesmente colocamos o S no final. Bem tranquilo. No entanto, quando a gente tem consoante mais o Y, aí a gente vai precisar acrescentar, o Y ele vai cair, certo? E a gente vai colocar o IES, certo? Que bola boa. Perdão. É uma aula boa. Obrigada, desculpem. Voltando. Quando a palavra termina em consoante mais Y, vai cair o Y e a gente vai acrescentar o IES, que é o caso da palavra study. A study, um estudo. Certo? Para a gente pluralizar a palavra study, the studies, os estudos. Caiu o Y da palavra study e a gente acrescentou o IS no plural, no final para formar o plural. A mesma coisa com a palavra city. A city, uma cidade. Então, o plural de cities, a gente tira o Y e acrescenta o IS para formar o plural da palavra city. A gente não pode falar city, tá? Porque o T no inglês ele tem um sentido de R. Então, é a city, uma cidade. Tem gente que fala city. Não é errado, totalmente errado, mas aí já foge um pouquinho da pronúncia corretinha. Então, é a city, uma cidade. The cities, as cidades. Mu, pode passar para mim, por favor. E aí a gente vai começar o plural dos substantivos irregulares, certo? São só algumas palavrinhas. Por exemplo, a palavra woman. Woman é mulher. Quando a gente quer transformar essa palavra em mulheres, a gente vai trocar, né, a escrita da palavra e também a pronúncia, basicamente. Woman, mulher, women, mulheres. Então, trocou o A pelo E. Essas palavrinhas, elas precisam ser decoradas porque elas não têm regras, por isso que elas são irregulares. Então, esse slide aqui a gente precisa ter mais atenção, porque são palavras específicas. São só esse grupo de palavras que vai fugir à regra da formação dos plurais. Woman, women. Mulher, mulheres. Men, a mesma coisa acontece com men. Men, homens. Men é a mesma coisa, a mesma pronúncia.
homens. Men, homem, man, homens. Como que a gente vai saber se a gente está se referindo a plural ou singular? Se a gente estiver vendo escrito, a gente consegue identificar qual que é plural, qual que é singular. Se a gente estiver falando, a pessoa vai entender pelo contexto da nossa fala. Se a gente estiver falando 3 men, 3 homens, ou a man, um homem. Então, tudo vai depender do contexto da frase, para a gente conseguir identificar se é homem no plural ou homem no singular. Mas a pronúncia é exatamente igual, man e man, não muda. Agora a palavra foot. Foot. Foot é pé, um pé. Certo? Se a gente quer falar pés, a gente fala feet. Feet. Acho que tem um filme que chama Happy Feet. Pés felizes. Então, quando a gente estiver falando dos 2 pés, nossos 2 pés, é feet. Foot, pé, feet, pés. Muda totalmente a pronúncia e totalmente o jeito da escrita. Certo? A próxima palavra é a palavra tooth. Tooth, que é dente. Tooth. Linguinha bem aqui nos dentes. Tooth. Tooth é dente. E dentes é teeth. Teeth. Língua no meio dos dentes. Tooth, dente, teeth, dentes. Tooth e teeth. Muda totalmente o jeito de escrever a palavra. Pessoa também. Então, uma pessoa é person. A person. Uma pessoa. A person. Quando eu quero falar mais de uma pessoa, é people. People. Certo? Então, person, uma pessoa, um único indivíduo. E pessoas, people. People. Mesma coisa com criança. Uma única criança é child. Child. Várias crianças são children. Children. A palavra é escrita sem S, sem nada, não dá nenhum indício de plural, mas a gente sabe que a palavra escrita children é crianças em inglês, o plural de criança. Então, child, criança, children, crianças. E a última, que é mouse. Mouse é rato. Rato, o ratinho físico, né? O ratinho, o animal. Mouse é rato, um rato é mouse. Vários ratos é mice. Mice. Então, o rato, mouse, vários ratos, mice. Mice. Então, são só essas palavras aqui que fogem totalmente às regras de construção do plural que a gente viu anteriormente. Certo? Essas palavras aqui, elas precisam, a gente precisa, eu não gosto de falar decorar, mas, assim, não sei qual outra palavra colocar para substituir a decorar. Porque a gente precisa ter essas palavras bem... Memorizar. Memorizar, perfeito, dona Ilson. Muito obrigada pela palavra. Memorizar. A gente precisa lembrar que cada uma dessas, o plural, é construído de outra forma. São poucas palavras, a gente vai se acostumando com o uso, mas precisa ser memorizado porque essas fogem totalmente à regra. E são pouquinhas, então é tranquilo da gente conseguir memorizar elas. Pode passar, amor. Aí tem algumas palavrinhas em inglês que elas têm origem em latim, em grego. Então, elas dá a impressão que elas já estão no plural, mas elas estão no singular. Eu não precisa ficar muito preocupado com essas palavras, eu coloquei mais a título de curiosidade para vocês terem o conteúdo, caso vocês precisem consultar, procurar saber, mas são bem poucas, que é o caso de crisis. Crisis dá a impressão que a gente está falando de várias crises, né? Mas crisis está falando tanto de crise no plural quanto de crise no singular, certo? Vai escrever praticamente da mesma forma, crisis e crisis. Então, crisis com I está no singular, crisis com E está no plural, certo? Análises. Análises com I está no singular. Análises com SE está no plural, certo? Criterion, que é critério. É muito difícil a gente ver essas palavras, gente. Eu vou só repetir para vocês saberem que existem, para vocês terem material, mas é bem... Crisis e análises a gente vê mais, principalmente para quem gosta de assistir seriado policial em inglês, vai ver muito. Então, crisis e análise a gente vê bastante. Agora, criterion, criteria,
praticamente nunca vê. Estímulos, estimuli, que é estímulos está no singular, estímulo está no plural. E fenômeno, fenômeno, que é fenômeno, está no singular, e fenômena está no plural, certo? É bem difícil a gente ver essas palavras sendo empregadas, mas é bom vocês saberem que elas fogem às regras, porque elas são de origem latina, elas não foram adaptadas para o inglês, elas são usadas na raiz delas, que é o latim ou o grego, certo? Pode passar, amor. E tem também alguns substantivos que eles escrevem exatamente igual para plural e singular, que é o caso de aircraft. Aircraft é a aeronave, o avião é uma aircraft. E se você quiser falar aeronaves, vai falar e escrever aircraft do mesmo jeito, não precisa colocar o S. Então, aircraft é a aeronave no plural e no singular, não muda. A mesma coisa para sheep. Sheep é ovelha. Sheep pode ser ovelha no plural ou pode ser ovelha no singular. Então, uma ovelha ou várias ovelhas é sempre sheep. Não vai colocar o S em lugar nenhum, não vai pluralizar, porque a palavra já serve para plural e para singular. E a mesma coisa de species, certo? Que é espécie. Species está no plural, mas ela serve também para o singular. Então, quando você quer falar uma espécie ou várias espécies, você vai usar species. Não tem nenhuma mudança, nenhuma variação dessa palavra, certo? E acho que são só essas. Tem mais algum? Deixa eu ver. Do plural? Tem. Aí tem alguns substantivos que são escritos com S no final, mas que não estão na forma de plural. É a mesma coisa do que a gente já viu, certo? Aí o conselho é sempre vocês procurarem um dicionário. Pode passar a palavra, o slide. Que é o caso de news. The news start at 7 p.m. Então, as notícias, o noticiário, news pode ser noticiário também, começa às 7 da noite. News sempre vai estar no plural, certo? Para falar de notícia ou notícias. News está sempre no plural. Mesmo ela estando pluralizada, na forma de escrever e de falar, ela pode ser usada com o singular. Linguistics. É a mesma coisa, ela vai ser sempre escrita no plural, mas ela pode ser usada para o singular. Linguistics is an important area. Então, linguística é uma área importante. A frase está falando da área linguística no singular, mas em inglês ela continua escrita com o plural, certo? Então, ela também é um caso bem específico que a gente precisa dar atenção. Pode passar, amor. E tem outros substantivos que vão nos remeter a plural, mas que são singular, são ao contrário do que a gente viu no outro slide. Pants é calça, certo? Então, these pants are expensive. Essas calças são caras, certo? Essa calça é cara. Então, pants vai estar sempre escrito no plural, mas pode ser usado no singular também, certo? Pants é calça indiferente da quantidade delas. A mesma coisa com glasses. The glasses are broken. Os óculos estão quebrados, certo? Óculos, a gente sempre fala no plural porque são o óculo, dois óculos. Então, os óculos são sempre no plural, certo? E a última que é scissor. Scissor é tesoura. Ela, apesar de estar escrito no plural, ela também serve para ser no singular. The scissors are mine. A tesoura é minha. Então, apesar ela vai ser sempre uma palavra pluralizada, mas pode ser usada no singular também. Certo? E acho que são essas só, amor. Passa para mim o próximo. Tem mais plural? Não. A gente finalizou a questão dos plurais. Parece muita coisa, muito louco. Eu tô falando aqui sem parar. E vocês podem não estar entendendo nada. Mas não tem como a gente decorar tudo isso. É uma questão da gente lendo, entendendo e até esqueci a palavra que a dona Zoe usou agora. E entendendo e tentando assimilar. Memorizando, perfeito. E memorizando cada regrinha, observando na hora da gente ler um texto, como é que a formação daquele plural se fez. Então, é uma questão de memorizar mesmo, de ler e tentar entender e tentar identificar como é que esses plurais eles são formados. Certo? E agora, Mayara, oi, pode falar. posso perguntar, tirar uma dúvida? Claro, por favor. Você colocou a tesoura
Hermione, Isso, the scissors. isso. Então, ela pode ser no plural, Hermione. Mine não seria is mine? Ou não? Hermione? Então, ar, porque eu posso, se você colocar, você dá a impressão de que é mais Tem de mais, né? isso, é mais de uma. Como eu tô falando de uma tesoura só, essa tesoura é minha, então é uma única tesoura. Então, aí que eu estou colocando. Aí o verbo seria are ou is mine? Isso, aí. Tira essa dúvida. Não, a questão do verbo não vai mudar, porque a tesoura. Isso, perfeito. A sua colocação da senhora foi perfeita. A tesoura é um objeto. É Is só mine. dúvida. Isso. A senhora entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então, ela não é the scissors is mine, não é. É are mine mesmo. Isso. Certo? Posso Entender. continuar? Não, você explica para mim de novo, desculpe. Mas, Mayara, se é coisa, não seria Eu isso? acho que eu entendi a dúvida da dona Maria Helena. A palavra do scissors, ela vai estar sempre escrita no plural. Na tradução do português, ela vai ser traduzida tanto no plural como no singular. Isso. O verbo, ele vai concordar como está escrito. Então, scissors, sendo escrita no plural, o verbo sempre vai vir no plural. Eu não posso falar Agora. the scissors is mine. Isso. Não, exato. é are, né? Porque tá a Ela palavra está em sempre no inglês plural. está no plural. No plural, Mas na exato. tradução vai depender muito do contexto. No contexto, isso. É isso que eu não estava entendendo, exatamente. É o que o Murilo falou. Que a tesoura ela é sempre pluralizada, ela nunca vai estar no singular. Aqui no português a gente pode entender como plural ou como singular, mas para eles vai estar sempre no plural. Ótimo, muito obrigada. Agora eu entendi perfeitamente. Eu posso dar uma sugestão Claro. para memorização, que eu consegui guardar essas diferenças? Eu consegui guardar assim, pants como calça, né, para nós, mas calças para a língua inglesa. Calças são dois pedacinhos, assim. Duas pernas. Então fica duas pernas, então e compõe um objeto. Então ela é plural. Né? O verbo vem no plural. Glasses, óculos, também, né? São dois que compõem um objeto. E tesoura, dois que compõem um objeto. Então sempre plural. Assim que eu consegui guardar uma sugestão. Perfeito. Exatamente assim que eles entendem. Na verdade, assim que a gente deveria também, a gente só trata dos óculos, né? Tipo, a gente fala meu óculos, são meus óculos, né? Porque os óculos são pluralizados, que são dois. Um óculos ou um óculo, dois óculos. Perfeito, dona Irene. Obrigada pela sua didática. Pode passar, amor. Ficou mais Mayara, gente? eu vou passar só para a parte dos dias, eu vou comentar e já entro na imersão porque tem a ver, tá bom? Daí semana que vem a gente vê os meses. Tá, perfeito. Pode passar por último. Vamos lá. E por último, os dias da semana. O Murilo vai dar um pouco mais de atenção nisso com vocês, mas eu vou passar os dias da semana para vocês. Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Thursday. Reparem que terça é Tuesday e quinta é Thursday. Tem um Rzinho aqui. Eu tô apontando para o meu monitor, mas vocês não estão vendo. Mas, enfim, tem um Rzinho aqui. Por isso é Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, sábado. E Sunday, domingo. Certo? Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, sábado. Sunday, domingo. Aí o Murilo vai fazer a imersão com vocês para focar um pouco mais nesses dias da semana. Isso mesmo. Na verdade, pessoal, a nossa imersão de hoje é somente para um dia desses que a gente viu. Quem gostaria de chutar sobre qual dia nós falaremos hoje? Quarta-feira. Por que, Zoilda? Me diga. Porque hoje é quarta de cinza, você vai... Muito bem. Tá no esquema já. Já tá...
Já está entendendo tudo de como funciona. A gente está muito previsível já. Semana passada foi quarta-feira antes de Nossa Senhora de Lourdes. Hoje é quarta-feira de cinzas. A gente vai falar justamente sobre isso. Sobre a quarta-feira de cinzas, sobre alguns detalhes, mas também sobre a quaresma como um todo. Novamente, trazendo temas e assuntos que são do nosso cotidiano para o inglês. Tá bom? Isso é muito interessante, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram algumas coisas sobre a quaresma, já viram sobre a quarta-feira de cinzas hoje, já viram de propósitos da quaresma, calendário de quaresma, um monte de coisa. Então, a gente trazendo coisas que nós já vimos para o inglês, essas reflexões é muito proveitoso para o nosso conhecimento, tá bom? Então, vamos falar sobre a Ashes Wednesday, né? Que é a quarta-feira de cinzas. Vou começar aqui com os textinhos, vou lendo para vocês e a gente vai traduzindo juntos, tá bem, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, né, no meio da minha fala, fiquem à vontade para poder perguntar, tirar a sua dúvida, tá certo, pessoal? Vamos lá. Espero que vocês aproveitem e consigam aí aprender várias palavras novas. Vamos lá. Between Ash Wednesday and Easter, many Christians observe a 40-day period known as Lent. Aqui nós temos várias palavrinhas conhecidas já, mas palavras parecidas com o português primeiro. Christians, cristãos, os cristãos. Observam, certo? Parecidos. Period, período, ok? E depois as que a gente já sabe. And é a conjunção e. Many, muitos. 40, né? Tá em numeral. Day, dia. E know, conhecido. Vamos tentar juntar todas essas palavrinhas que a gente já viu. Between Ash Wednesday and Easter, ou seja, between significa entre uma cidade e outra, entre um rio e outro, entre um dia e outro, between, entre a quarta-feira de cinzas, Ash Wednesday, and Easter. Quem chuta aqui que é Easter para mim? Quando que acaba a quaresma? É Páscoa. Na Páscoa. Easter é Páscoa. Quando a gente celebra a Páscoa, a gente fala Happy Easter, né? Feliz Páscoa. Então, entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, muitos cristãos, observam um período de 40 dias. Observe a 40-day period. Observam um período de 40 dias. Como esse período de 40 dias é conhecido? Known as Lent. Em inglês, Lent, quaresma. Lent, quaresma. Tem uma explicação por que é Lent, mas a gente vai trazer isso um outro dia, tá bom? Day period known as Lent. Então, Lent, essa palavrinha aqui, ó, que vocês estão vendo. Deixa eu circular ela aqui, ó. Agora a gente tem outro recurso aqui, ó. Lent. Vocês viram? Lent circulado significa quaresma. Tá certo, pessoal? Vamos lá passar para o próximo. Eita. Aqui, vai. Popularly regarded as a period of fasting, there are many ways to make the Lenten period meaningful without missing meals. Vou ler de novo. Popularly regarded as a period of fasting, there are many ways to make the Lenten period meaningful without missing meals. Vamos lá. Popularly, né? Parecido com o português. Popularmente, comumente, né? Uma coisa que é popular, né? Famosa, tá bom? Popularmente guardada como um período de fasting. O que é fasting? Vocês vão lembrar que quando a gente toma no hotel, a gente toma o breakfast, que é quebrar o jejum. Breakfast, quebrar o jejum. Então, fast, essa palavra fast, aqui nesse caso, está lembrando jejum. Jejum. Então,
recordado como um período de jejum, tá bom? Popularmente recordada e guardada como um período de jejum. There are many ways. There are é aquela expressão que significa existir. Existem many ways, muitos caminhos, muitos jeitos, muitas maneiras, tá bom? To make the Lenten period. Para fazer o período da quaresma, Lenten period, o período da quaresma, meaningful significa, lembra que full é aquele que significa significado? Full, cheio, desculpa. O full significa cheio. E meaning significa significado. Então, para fazer, muitas maneiras de fazer com que o período da quaresma seja cheio de significado. Meaningful. Without missing meals. Sem perder as refeições. Missing meals, perder refeições. Eu estou riscando tudo errado aqui, gente, que eu estou riscando com o mouse. Por isso que fica tudo torto, mas tá dando para entender, né? Missing meals, sem perder as refeições. Então, por mais que seja um período de jejum, nós podemos ter uma quaresma cheia de significado sem perder as refeições. Isso é uma boa, né? Vamos lá. What is Lent and why should one take part? Party ou part? Não, part, acho que é part. What is Lent and why should one take part? Ou seja, what is Lent? O que é a quaresma? What is? And why? Vocês lembram o que significa essa palavrinha why? Não é o why do mineiro, é o why do vamos ver se alguém lembra. Do porquê, exatamente. Vocês podem abrir o microfone para falar as palavrinhas que vocês lembrarem, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade quando eu perguntar. Vou começar a fazer mais isso, que daí dá uma participação maior aqui durante a aula. And why? And por quê? Should one take part? Isso aí é mais que uma expressão, né? E por que que né? One, mas por que que a gente, né? Por que que um de nós, assim, deve fazer parte, deve participar disso? Então, ó, o que é a quaresma e por que nós devemos participar disso, tá bom? Deveríamos participar disso, tá certo? Does every participant follow a strict Lenten plan of rigid self-denial? Does every participant follow a strict Lenten plan of rigid self-denial? Vamos começar aqui com as palavras que são parecidas com o português. Participante, meu Deus. Strict, estrito, bem parecido. Plan, o que vocês acham que é Plano. Plano. Rigid. Rigidez, eu acho. Rígido. Rigidez. Isso, rígido, perfeito. Vamos lá, são essas que são parecidas com o português. Quais a gente já sabe? Every, que é toda, todo. Follow, lembra que a gente falava dos discípulos. The disciples follow. Seguem, seguir, exatamente. Lenten, a gente já aprendeu que é um plano quaresmal, plano da quaresma. E essa palavrinha aqui é mais difícil, que a gente vai traduzir ela para vocês. Vida. Vamos lá. E outro detalhe, pessoal, que a gente pode entender, a gente já viu isso uma vez, que aqui, né, quando a gente aprendeu as perguntas com a Mayara, a gente viu que o verbo to be, ele via para o começo da frase. Are you a student? Você é um estudante? Então, o verbo to be foi para o começo da frase, para antes do sujeito. Aqui acontece a mesma coisa, só que a gente tem um outro tipo de verbo, não é o verbo to be, é aquele outro grupo. Por isso que esse does, aqui, ó, esse does, que é o auxiliar do presente, ele foi para o começo da frase. Daí, começando com o does, eu já sei que é uma pergunta. Então, eu posso começar já com a entonação de pergunta. Does every participant follow a strict Lenten plan of a rigid self-denial? Certo? Então, ali eu já consigo saber que é uma pergunta, tá bom? Vamos traduzir essa daqui. Does every participant? Todo o does aqui também não tem significado, tá, pessoal? Ele é só para indicar que é uma pergunta. Todo participante, né, todos aqueles que participam da quaresma, seguem
um plano de quaresma restrito, de rígidos sacrifícios. Self-denial, aqui é uma palavra para a gente significar sacrifícios, mas aquele sacrifício que ele parte de mim. Ele tem uma tradução no português que a gente fala de uma abnegação, ou seja, eu me nego de alguma coisa. Por exemplo, hoje eu não vou comer carne. Hoje eu não vou beber bebida alcoólica. Hoje eu não vou assistir TV. São coisas que você tira, né? Abnegação não é um sacrifício que vem de fora que você aceita, mas é você mesmo que toma a decisão de fazer esse sacrifício. Não sei se vocês conseguem entender, mas é isso que significa. É um sacrifício de você mesmo. Abnegação, self-denial. Então, tirando essa filosofia, mais uma filosofia para o nosso curso de inglês, tirando, né, todo participante segue um plano quaresmal rígido de sacrifícios, de abnegações? Né? Uma pergunta. E aqui vocês vão lembrar, pessoal... Posso usar abstinência, Murilo? Pode ser abstinência, você se abstém, mas o sentido, né, vamos dizer assim, a profundidade dessa palavra é que você escolhe, né? Ela não é colocada de fora. Tá bom? E semana passada, pessoal, a gente viu sobre os adjetivos também, a ordem dos adjetivos. Então, aqui a gente tem 2 adjetivos, ó, strict, opa, eu tô apontando com a caneta na tela do computador, tô doido já. Aqui, ó, strict, lenten, plan. Strict and lenten são adjetivos da palavra plan. Então, é um plano quaresmal restrito, tá bom? Deu para entender tudo dessa? Espero que sim, pessoal. Vamos partir para a próxima. Aqui é a foto de uma cruz bonita e vamos lá ver o que significa. Lent is meant to be a time of repentance. That's not a feeling of shame, but an awareness that sin separates us from God and of what is caused him to be reunited with us. Eu vou ler mais uma vez, mais devagar também, para eu traduzir falar certinho para vocês. Lent is meant to be a time of repentance. That's not a feeling of shame, but an awareness that sin separates us from God and of what is caused him to be reunited with us. Palavras parecidas com o português já. Separates, eu acho que né? Separados, separates, separados. Parecido. Opa. Separados. Separados não, separados. Aqui, ó, reunited. O que vocês acham que é isso? Reunidos, né? Reunidos. Muito bem. Acho que é a única que são parecidas. Mas a gente já sabe muitas, ó. Lent. Quaresma. Time, tempo. Not, não. Feeling, a gente já viu algumas vezes. Feeling significa sentimento. Sentimento. Isso. Vem do verbo to feel, que é o verbo sentir. God significa Deus, exatamente. Qual? Desculpa. But. Mas. Exato, mas. And what é o que? It caused him. Para ele. Dele. A gente viu eu também já. To be reunited with us. Perfeito. Agora eu vou traduzindo aqui direto para vocês entenderem, tá bom, pessoal? Vamos lá. Lent is meant to be a time of repentance. O mint, Mayara, é significado? Mint. Isso. Ó, significa significado. O significado de quaresma é um tempo de repentance. Repentance é arrependimento.
Então, quaresma significa ser um tempo de arrependimento. That's not a feeling of shame. That's not. Isto não é a feeling, um sentimento of shame. Shame é uma palavra que significa vergonha. Então, é um tempo de arrependimento, mas não é um tempo de vergonha, tá bom? But an awareness that sin separates us from God. Mas um alerta, awareness, um alerta. That sin. Sin é a palavra pecador. Pecador. Na Ave Maria, a gente fala assim, Holy Mother, pray for us sinners. Sinners. Mother of God, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Então, sin é pecado e sinner pecado. é pecador. Isso, sinner, pecador. Então, tem a mesma raiz, é a mesma palavrinha. Mas um alerta que o pecado, sin, pecado, separates. Separates a gente já viu, separa. Us, separa a nós, separa-nos from God, de Deus. Ok? Vamos traduzir português até aqui, ó. Quaresma significa um tempo de arrependimento. Não é um sentimento de vergonha, mas um alerta que o pecado nos separa de Deus. E o que mais que significa? Opa! And of what it cost him. E o que isso custou para ele, custou para Deus, né? Custou para ele se reunir conosco. Se reunir conosco. Então, é um tempo de arrependimento, não de vergonha. É um tempo de alerta sobre o pecado. E um tempo para nós pensarmos no que custou a Deus se reunir, unir-se novamente a cada um de nós. Tá certo? Por que que é isso? Porque lá no final da quaresma a gente vai viver o quê? A paixão, morte e ressurreição de Jesus. O que custou para ele se reunir a nós. Então, a morte de Jesus que foi o custo. Certo, pessoal? Então, é o que está falando aí. Vamos lá para o próximo. Perfeito. Lent is an opportunity to contemplate what our Lord... Quaresma é uma oportunidade de contemplar. Amores, vamos lá. Não é todo mundo que está na mesma velocidade que vocês, então eu tenho que ler em inglês primeiro. A gente vai fazer o processinho de identificar as palavras e depois a gente lê. Uma oportunidade de contemplar. Não é possível. Muta todo mundo para mim, Mayara, por favor. Vamos lá. Murilo, desmuta o seu, por favor. Ok, pessoal, vamos lá. Só para a gente ter uma ordem na aula, senão a gente pode, o pessoal que está ouvindo pode se confundir. É importante a gente ouvir, tentar traduzir, e isso é excelente. Eu vi que vocês aí alguns estão bem alinhados, né, bem afiados. Mas, né, todo mundo que está na mesma velocidade. Então, a gente tem que ter a paciência e a bondade para a gente fazer o nosso método acontecer, tá bom? Vamos lá com calma, então. Lent is an opportunity to contemplate what our Lord really did for us on the cross. Vou ler de novo. Lent is an opportunity to contemplate what our Lord really did for us on the cross. Vamos lá. Palavrinhas parecidas com o português. Opportunity, oportunidade. Contemplate, né? Dá para a gente saber que é alguma coisa ligada a contemplar, contemplação, tá bom? Did for us on the cross. Parecidas com o português, somente essas. Mas tem algumas que a gente já sabe. Lent, quaresma. What or, nosso. O que, nosso. Lord, Senhor. Really, verdadeiramente, realmente. Did for us, para nós, por nós. On the cross, na cruz. Olha só. Quaresma é uma oportunidade. Lent is an opportunity.
Quaresma é uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? To contemplate, para contemplar. To contemplate, para contemplar. What our Lord, o que nosso Senhor, what our Lord, o que nosso Senhor, really did for us, realmente fez por nós. Esse verbinho aqui, ó, o did, é o verbo do, é o verbo fazer no passado. Então, o que Jesus fez por nós. Então, uma oportunidade para contemplar o que nosso Senhor realmente fez por nós. Aonde ele fez por nós? Aonde nós vamos contemplar isso? On the cross. On the cross. Quem arriscaria falar para mim o que significa on the cross? Na cruz. Na cruz, exatamente. Vou falar igual isso, cruz. Na cruz. Isso, na cruz, exatamente. Lembra quando a gente faz o sinal da cruz? A gente fala the sign of the cross. O sinal da cruz. On the cross, na cruz, tá bom? Então, Quaresma é uma oportunidade para contemplar o que nosso Senhor fez por nós na cruz. Linda essa frase. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. O que acontece mais com isso? Ó? In other words, there are numerous ways to approach Lent. Some more legalistic than devotional. Still, the origins of Lent seem to be rooted in Christians giving up food or money in order to emulate Christ's obedience to the Father. Eu vou ler mais uma vez, mais devagar para vocês, que tem palavras muito bonitas e boas aqui para a gente aprender. In other words, there are numerous ways to approach Lent. Some more legalistic than devotional. Still, the origins of Lent seem to be rooted in Christians giving up food or money in order to emulate Christ's obedience to the Father. Vamos lá, pessoal. In other words, em outras palavras, there are, lembra que there are a gente já sabe que é o verbo existir. Gente, esse aqui foi demais, ó, existir. Consegui escrever aqui, ó, existir. There are numerous, números é uma palavra parecida com o português, numerosos, ways, maneiras, caminhos, jeitos. To approach Lent. Approach significa aproveitar, para desfrutar, né? Que isso tenha frutos na vida. To approach Lent. Ou seja, em outras palavras, existem numerosos caminhos para aproveitar a Quaresma. To approach Lent. Para aproveitar a Quaresma. Some more legalistic than devotional. Alguns mais legalistas do que devocionais. Ou seja, existem algumas regras e coisas da Quaresma. Vai ter a parte do jejum, da esmola, da oração, vai ter os domingos da Quaresma para ir à missa, vai ter as sextas-feiras de jejum de carne, como hoje, enfim, né? Algumas coisas legais, né? Legais entre aspas, assim, de legalistas, mas também outras devoções que daí entram nossos propósitos pessoais. Vamos lá. Still, the origins of Lent seem to be rooted in Christians. Ainda, as origens da Quaresma estão enraizadas, rooted, enraizadas. Ainda estão enraizadas nos cristãos, giving up, né, que doam comida ou dinheiro. Dão comida ou dinheiro in order to emulate Christ's obedience. In order significa, né, a função daquilo, né? Por que o cristão dá moeda, dá comida, e por que ele faz isso? In order to, para emulate, imitar Christ's obedience, ou seja, para imitar a obediência de Cristo. A quem? Ao seu Pai, to the Father.
Perfeito, pessoal? Deu para entender essa daqui? Essa sentença está bem bonita também. Em outras palavras, existem numerosos caminhos para aproveitar a quaresma. Alguns mais legalistas, outros mais devocionais. Ainda, as origens da quaresma estão enraizadas nos cristãos que doam comida ou dinheiro para imitar Cristo, na verdade, imitar a obediência de Cristo ao seu Pai. Tá bom? Perfeito. Vamos ver se tem mais uma? Acho que tem. Opa, tem mais duas. Aqui, ó. Lent is associated with Ash Wednesday, the first day of Lent, where some Christians mark their foreheads with ash as a symbol of sorrow and mourning over their sin. Vou ler de novo. Lent is also associated with Ash Wednesday, the first day of Lent, where some Christians mark their foreheads with ash and as a symbol of sorrow and mourning over their sin. Perfeito. Vamos lá. Palavras parecidas com o português. Associated. Associada. Muito bem. Some Christians. Cristãos. Marcam. Do verbo marcar, tá bom? Marcar. Símbolo. Of sorrow and mourning over their sin. Acabou. São essas as palavras parecidas com o português. Opa. Palavras que nós já sabemos. Lent, quaresma. Ash Wednesday, quarta-feira de cinzas. First, primeiro. Day, dia. Lent, quaresma. Where, onde. Some, alguns. Which, Their, suas. Todas essas a gente já viu em algum momento. Foreheads é uma palavra nova. A gente vai traduzir daqui a pouquinho. With ash. Ash é cinzas. Sorrow. Acho que a gente já viu. Significa dor. And mourning. Mourning é uma palavra que eu não lembro. E não significa amanhã, nesse caso. Você lembra, Mayara? Eu vou procurar aqui no dicionário. Mourning. Luto. Luto, lamentos. Ok. Luto, exato. Então, ó, prestem atenção aqui que vai ficar bem legal essa explicação. Ó. Lent is also associated. A quaresma é também, associada com a quarta-feira de cinzas. O primeiro dia da quaresma. The first day of Lent. O primeiro dia da quaresma. Então, pessoal, a nossa quaresma, nosso período de preparação de 40 dias até a Páscoa começa hoje. The first day on Lent. Primeiro dia na quaresma. Where some Christians, onde alguns cristãos marcam as suas testas. Foreheads, testas, né? Que nem a imagem tá aí, ó. Marcam as suas testas. Com o quê? Com cinzas. Com cinzas. Por que isso acontece? Como um símbolo de dor e luto, arrependimento, over their sin, sobre o seu pecado. Ou seja, as cinzas que nós colocamos hoje na nossa testa, ou que a gente vai colocar nas próximas missas que a gente vai, não importa, é um símbolo do nosso arrependimento pelos nossos pecados, um símbolo de dor pelos nossos pecados. De onde vem essa tradição? A gente vai ler um trechinho aqui do profeta Daniel da Sagrada Escritura, tá bom? E com isso a gente já vai se encaminhando para o nosso finalzinho, tá certo? Diz a Sagrada Escritura de Daniel. Then I turned my face to the Lord God, seeking him by prayer and pleas for mercy with fasting and ashes. Olha que lindo isso aqui, gente.
Para vocês verem que a gente faz hoje são anos e anos e anos de tradição. Então, a gente não é só uma cerimônia, não é só uma coisinha, é um símbolo, traz um significado, traz uma história, né? É muito bonito pensar isso, quando a gente abre os olhos para aquilo que a gente está fazendo, mas entende todo o significado que aquilo traz. Vamos lá, ó. Then I turned my face to the Lord God. Volta. Palavras parecidas com o português. Face, face. Acho que é a única hoje. Nesse textinho aqui é a única. Palavras que a gente já sabe. I, eu. My, minha. Lord God, Senhor Deus. Prayer, oração, orar. Mercy, misericórdia. Fasting, jejum. And ashes, cinzas. Então o profeta Daniel escreve na sua profecia, ó. Then I turned my face to the Lord. Então eu virei a minha face para o Senhor. Seeking him by prayer. Procurando ele, né? No português é errado falar procurando ele, né? Então a gente vai falar procurando o seeking him, procurando ele. By prayer, pela oração. And please for mercy with fasting and ashes. And please. Please significa pedindo. Deixa eu só traduzir aqui, ver se está certinho. Please. Ah, não. Tem sentido não de fundamentos? pedir. Como? Fundamentos? Não, Yara. Esse please, ele vai estar no sentido de pedindo, né? Mas é o sentido de suplicando. Eu estou suplicando, né? A Deus. Pelo que eu estou suplicando a Deus? For mercy, por misericórdia. Qual que é o sinal que eu estou pedindo por misericórdia? O meu jejum e as cinzas. With fasting and ashes. Na Sagrada Escritura ele traz mais algumas coisas, que eles mudavam de roupa, mudava totalmente a vestimenta, o estilo de vida nesse período para pedir misericórdia de Deus, né? Agora já mudaram um pouquinho mais, enfim. Então, ó, then I turned my face. Então eu virei a minha face para o Senhor, procurando-o pela oração e suplicando por misericórdia com jejum and ashes e cinzas. Tá certo, pessoal? Eu vou enviar os outros 2 slides para vocês traduzirem na casa de vocês, né? Vocês vão ter acesso a esses slides no nosso site e no nosso vídeo, mas porque senão vai ficar muito longo se eu me delongar traduzindo aqueles 2. Enfim, tudo isso, pessoal, serve, né? Volto a repetir. Isso eu vou repetir todas as aulas, gente, mas vocês vão estar calejados. Vocês vão falar assim, ai, Murilo, vão perguntar para vocês, como vocês aprenderam inglês? Eu aprendi aprendendo muitas coisas. Eu aprendi inglês aprendendo muitas coisas. Esse é o caminho. Aprender coisas novas, ler textos que a gente gosta, ouvir coisas que a gente gosta, que são do nosso interesse, para a gente poder aprender. E aqui, pessoal, eu trago alguns textos e coisas e assuntos que eu julgo que vocês gostam, né? Como a gente trabalha com turismo religioso, a maioria daqui veio através de contato de alguma paróquia e tudo mais, gostam de viajar e tudo mais. Então, a gente sempre vai trazer essas coisas da Sagrada Escritura, do tempo litúrgico, de países, etc. Se vocês, né, tiverem aí, a gente pode depois, eu e a Mayara, a gente vai pensar como fazer isso, a gente vai talvez colocar uma lista de temas para ver os temas mais votados, quais vocês gostariam de saber, né, coisas em inglês desses temas. Aí a gente pode ir trazendo, mudando um pouco os temas aí para ficar mais atrativo e legal para todo mundo, tá certo? E acho que é isso, né? Quando começa a Quaresma, a gente tem uma esperança que esse tempo seja um tempo muito propício, né, para o nosso coração, né, fazer um itinerário aí de purificação, de voltar o nosso coração a Deus. E como a gente é aqui
não é somente uma classe, né? Nós somos uma comunidade de caminhantes, peregrinos nesse mundo. Eu desejo que todos vocês aí tenham uma quaresma muito santa, muito especial, onde Deus possa mostrar muitas coisas a vocês, a família de vocês, e que lá na Semana Santa a gente possa, né, ter a coroa desse tempo de conversão e de oração, que é a nossa Páscoa, né, a ressurreição do próprio Deus na nossa vida. Então, desejo aí uma quaresma muito especial a todos vocês, né? Hoje é o primeiro dia, semana que vem a gente se encontra, né, trazendo já algumas coisas novas sobre a quaresma, sobre esse período. E indico, pessoal, prestem atenção nisso daqui. Se vocês colocarem, né, propósitos e sacrifícios, né, para a sua quaresma, coloquem estudar inglês, porque eu tenho certeza que exige muito de vocês estudar inglês. Então, ofereçam esse sacrifício a Deus também. Não que seja um sacrifício, né, ouvir a minha voz e a voz da Maiara, mas é um sacrifício estudar, sentar a poupança na cadeira e estudar, né, dedicar o seu tempo com atenção para poder estudar. Então, coloquem um propósitozinho aí de vocês também estudar. Eu tenho certeza que vai ser muito frutuoso para a vida de vocês, tá bom? Me despeço por aqui, passo a Maiara para se despedir também e até a próxima aula. Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe.